Gênesis capítulo 41, versículo 51. Por favor. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento, toda a casa de meu pai. Ao segundo, ele chamou de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Amém? Fala comigo. Ao primeiro, chamou de Manassés, que significa Deus me fez esquecer do meu sofrimento. O segundo chamou de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Pai, no nome de Jesus eu te louvo, que a sua graça venha sobre mim, Senhor, que eu encontre graça da tua parte, que o teu Espírito possa ser gracioso e me usar para aquilo que for bom para todos que estão aqui. Abençoar esta igreja, abençoar esse povo, abençoar minha vida, Senhor, e que esta palavra seja revelada por Ti ao coração de todos aqui, que todos tirem uma lição importante do que for falado aqui nesses minutos, em nome de Jesus. Diga amém. Fala graças a Deus. Duas coisas eu quero focar aqui, irmãos, sobre a questão da superação. Estamos falando aqui de um homem chamado José. José, filho amado de Jacó. José, que era um sonhador. A Bíblia diz que ele tinha sonhos. E ele contava os sonhos para os seus irmãos. E os seus irmãos passaram a odiá-lo porque José contava os sonhos. Nem todo mundo compreende os sonhos que você tem. E tem gente que não vale a pena você falar, porque não vai entender mesmo, porque é coisa entre Deus e você e acabou. E tem gente que vai ficar com raiva, que não vai entender o que Deus está fazendo na sua vida e o que Ele vai fazer. Mas José tinha sonhos dados por Deus. Eram propósitos que o Senhor tinha escrito para a vida dele. E Deus tem propósitos escritos para a sua vida. Ele contava, seus irmãos o odiavam. Chegou um dia que seus irmãos não suportaram mais, agarraram, jogaram ele numa cova profunda sem água, arrancaram a sua túnica, molharam a sua túnica no sangue de um animal, levaram para o pai a notícia: um animal matou José e aqui só sobrou a túnica dele. O pai acreditou na mentira e chorou muito, acreditando que havia perdido aquele filho. Mas no propósito daquela perseguição, no propósito daquele sofrimento, também Deus tinha escrito algo. Às vezes você não compreende o porquê você passa por certas coisas. João capítulo 13, versículo 7 diz assim: o que eu faço agora, você não consegue entender, você vai compreender depois. Tem coisas que Deus não vai te explicar, mas depois você vai entender por que Ele te levou por aquele e outro caminho. Porque Ele sabe aonde Ele tem que te levar e da forma como Ele tem que te levar. Isaías 55 diz que os caminhos do Senhor, eles são mais altos do que os nossos caminhos. Que os pensamentos do Senhor também são mais altos do que os nossos pensamentos. E nós costumamos dizer: Deus escreve certo por linhas tortas. Na verdade é que o caminho de Deus não é o nosso, o dele é lá por cima. Então Ele sabe como nos conduzir. E às vezes chegar aonde Deus tem projetado para nós envolve perseguição, envolve inveja, envolve inclusive ele ter sido lançado numa cova pelos seus irmãos, depois vendido como escravo.
Eu quero que você saiba de uma coisa, que Deus está no controle absoluto da situação da sua vida. Não tenha medo, confia no Senhor em todo o tempo. Diz a Bíblia, ele passou dali para o escravo, foi parar na casa de Potifar, lá no Egito, foi trabalhar de empregado. As coisas estavam indo bem, tudo caminhando bem, dentro de uma fidelidade. A mulher do patrão bate o olho nele, interessa por ele, começa a tentar assediá-lo, inventa uma história quando ela vê que não tinha caminho por ali. E por causa da sua história mentirosa, lá vai José lançado numa prisão. Injustiça. O caminho da vitória às vezes passa por isso. Passa por circunstâncias que você não compreende. Por quê, meu Deus? Por que eu fui injustiçado? Por que Deus permitiu? Porque Deus sabe o que está fazendo. Até no que Ele permite está no controle absoluto de Deus sobre a sua vida. Simplesmente descanse nele, confie nele o tempo todo. Confie nele. Dentro daquela prisão, ele faz amizade com um copeiro e um padeiro. Ele encontra a graça do carcereiro. Em nenhum momento você vê José reclamar de nada. Em tudo dá graças. Diga comigo, em tudo dar graças. Levanta todos os dias dando graças a Deus. Ainda que as circunstâncias não estejam favoráveis, vai dando graça, porque Deus está trabalhando nisso. Você não ouve José, você não vê nenhum relato de que ele abriu a boca para reclamar: estou sendo injustiçado, eu não poderia estar aqui neste lugar, puxa, eu não fiz nada disso. Por quê? Não, você não ouve nada, você não vê nada a respeito disso. O que você vê nele é apenas uma confiança absoluta no Deus a quem ele servia e um descansar nas mãos do Senhor. Até na situação de injustiça, na prisão, José saiu por cima da carne seca. Lá, injustiçado, em nenhum momento ele disse: quer saber, eu vou cruzar o braço, vou fechar a cara, não vou fazer nada de bom aqui dentro, eu vou ser do conta aqui, não. A Bíblia diz que ele encontrou graça, ele tomava conta dos presos. Quer dizer, mesmo injustiçado, ele em nenhum momento tirou dele aquela posição de que eu sou servo e eu vou me alegrar e vou estar descansando em Deus o tempo todo. Você foi injustiçado? Não fecha a cara, não. Não vai cruzando o braço: a partir de hoje não trabalho mais. Não faça nada disso. Seja o melhor sempre. Aguarde Deus exaltar você. Vai chegar a hora que isso vai acontecer. Amém? Ele faz amizade com um padeiro e com um copeiro. E ele revela o sonho dos dois. Ele diz para o padeiro: você vai ser enforcado daqui 3 dias. E ele diz para o copeiro: você vai ser restituído ao cargo daqui 3 dias. E quando você for, se lembre de mim. Lembra de mim quando você for lá. E aconteceu exatamente aquilo. O padeiro foi enforcado, o copeiro foi restituído. Mas diz a Bíblia que o copeiro se esqueceu dele. E tem muita gente que prometeu para você que ia te ajudar e não te ajudou. Tira essa frustração de lado. Porque até nisso tem um trabalhar de Deus. Se você criou expectativas em cima de alguma pessoa e não deu certo, se cale. Porque homens são homens e Deus é Deus. Mas no tempo certo, diga comigo, no tempo certo. Por isso que a palavra do Senhor diz em Eclesiastes que para todo propósito embaixo dos céus há um tempo determinado por Deus.
Então o que tem para acontecer na sua vida já tem um tempo determinado por Deus. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Você pode cantar? Nunca vi um amor tão grande assim. Cante para o seu irmão assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu. Deus não havia desistido de José em circunstância nenhuma, e nem esquecido ele. O copeiro esqueceu, mas Deus não. As pessoas esquecem você, mas Deus não esquece. Mas no tempo certo, lá teve ele que ser de novo colocado lá. O faraó tem um sonho, o copeiro lembra de quem revelou o sonho. O José, tirado da prisão, sai rapidamente, se barbeia, se apresenta. Ah, se aquele copeiro soubesse que o José ia ser o chefe dele, ele teria pensado 10 vezes, não teria se esquecido. Então, cuidado como você trata as pessoas que você nem imagina que um dia e lá estava ele. Revelou o sonho que você sabe. 7 anos de abundância, 7 anos de luta. E o faraó o coloca como governador do Egito e diz: você só vai ser abaixo de mim. Eu imagino o copeiro ainda estava mais ou menos de bem com ele. O Potifar, que acreditou na mulher que tinha mandado colocar ele na prisão, e agora virou chefe dele. Mas você não vê vingança em José. Você não vê nada disso, nenhum sentimento. Porque quem está por cima aprende a dominar o seu sentimento e arrancar qualquer tipo de mágoa, de ressentimento. Se Deus te coloca por cima, é porque chegou a hora dele na sua vida de te abençoar. E isso não é dizer para você que você vai ter o direito de se vingar e pisar em ninguém, não. É para você servir, e servir com qualidade. Mas diz a palavra do Senhor que José, depois de tudo isso, depois de ter passado por tudo, a mulher dele lhe dá 2 filhos. Você sabe que das 12 tribos de Israel, Jacó teve 12 filhos homens. Tira os levitas, que não compunham as 12 tribos, que estavam para servir o sacerdócio e o tabernáculo, e José. Não tem tribo de José. Mas José foi duplamente honrado. Os 2 filhos dele, o Manassés e o Efraim, vieram compor as 12 tribos de Israel. Então, quando você pesquisa sobre as 12 tribos de Israel, você não vai encontrar tribo de Levi, você não vai encontrar tribo de José, você vai encontrar tribo de Manassés, você vai encontrar tribo de Efraim, os 2 filhos de José. Mas diz assim, o primeiro filho dele chama Manassés, porque ele disse: Deus me fez esquecer do tempo do meu sofrimento. E para você superar bem esse ano e chegar lá na frente, tudo quanto é coisa de sofrimento da sua vida que passou, passou. Tudo que te feriu, os que te traíram, os que te venderam, os que não te ajudaram, as lutas que você passou, gente que veio na sua vida e era para ficar, não ficou, foi embora. Problemas que você enfrentou, algumas coisas que te feriram. E a gente, quando lida sobre ferimento das pessoas, a gente precisa entender que nem todo mundo é igual a todo mundo,
E que uma coisa para um é amena, mas para outro pode ser pesada. A chuva para o peixe é uma bênção, mas a chuva para a formiga é a mesma chuva. Mas a superação começa por nós o sentimento de Manassés. Deus nos faz esquecer do tempo do sofrimento. Eu não posso carregar numa bagagem daqui para frente ressentimentos do meu passado. Eu não posso atentar, caminhar, avançar, se eu estou carregando na minha bagagem e ela está pesada com sentimentos, com coisas que aconteceram no meu passado, com pessoas que te rejeitaram, com coisas que te magoaram. Uma das grandes personalidades americanas chama-se Oprah Winfrey, apresentadora de TV, bilionária, fortuna dela bilionária. A história, pensa numa história dura. 9 anos de idade ela já passou a ser vítima de estupro dos primos e tios, e conviveu sendo estuprada por alguns anos. Pobre, vivendo o pior que você possa imaginar. Ela tinha tudo para pôr uma corda no seu pescoço e dizer: minha vida não merece. Mas o sofrimento ela não carregou na bagagem dela, só serviu como experiência. A dor que você passa serve como experiência, mas não é motivo para te parar, não é motivo para te fazer olhar para o futuro sem esperança. Diga para o teu irmão: Manassés sobre a sua vida. Fala: o Senhor te faz esquecer o tempo do teu sofrimento. Vai apagar tudo. Pastor, ele me traiu. Passou. Me assediou. Passou. Lá no passado aconteceu isso. Passou. Davi chorou pelo filho enquanto o filho estava doente. Ele orou, se deitou em pano de saco, deitou na cinza, chorou, não comeu nem bebeu. Mas quando ele viu que não deu, não deu. Você pode dizer comigo, fala: não deu, não deu. Vida nova, vida que segue. Vida que segue. Se libere da bagagem do passado, se libere do fantasma do passado. Tem uma história por aí que uma mulher pegou um táxi lá em São Paulo para ir para o aeroporto de Congonhas. E disse para os taxistas, sentou no banco de trás: aeroporto de Congonhas, por favor. E o taxista estava indo. No caminho, na viagem, do nada, ela quis fazer uma pergunta para ele. E tocou no ombro dele e falou: moço! Ele... o carro parou em cima da calçada ali. Ela falou: o que foi? Ele: pelo amor de Deus. Ela falou: o que foi? Ele falou: hoje é meu primeiro dia como taxista. Eu falei: mas qual é o problema? É que eu fui 20 anos motorista funerária. Se livre do fantasma do passado na sua vida. Arranca o fantasma do passado da sua vida, porque é vida nova com Jesus. Amém. E ele diz: eis que eu faço novas todas as coisas. Todas as coisas. E você vai passar e cantar de lá o que? Só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar. Os inimigos seu. O passado é assim. Diga aí. E você vai passar. Só o Senhor é Deus. E o mar. E exterminar os inimigos. Diga comigo: o que passou, passou. Fala: Manassés sobre a minha vida. Digo: meu Deus, me faz esquecer do tempo do meu sofrimento.
embora. Mas a história termina por aí? Não. Tem o Efraim. Você pode dizer, diga assim, tem o Efraim. O que é o Efraim? O meu Deus me faz superar, prosperar na terra do meu sofrimento. Sabe o que significa? É promessa de Deus sobre a tua vida. Sabe o que Deus está te falando? Vai, avança. Hebreus 10, 37 diz assim: ainda um pouquinho de tempo, o que há de acontecer, vai acontecer. Só um pouquinho de tempo, o que tiver que acontecer, vai acontecer. No 38 ele diz assim: o meu justo viverá pela fé. E o que é fé? O 11 explica: fé é a certeza das coisas que eu espero. Se eu espero, eu tenho certeza. É a convicção dos fatos que eu não estou vendo, eu não vejo, mas eu sei que vai acontecer. E diz então no 38: o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, se ele retroceder, se ele parar, nele não se compraz a minha alma. Mas o 39 é lindo. Diz assim: contudo, a igreja do Evangelho Quadrangular de Piracicaba não é daquela que retrocede. Está escrito isso no 39. Diga assim: nós não somos daqueles que retrocedem para perder. Mas nós somos daqueles que avançam para a conservação da alma. Nós vamos superar, avançar, traçar metas, dedicar, ter coragem, ter muita fé e chegar do lado de lá, sabendo que o sofrimento passou, Manassés, agora é tempo de Efraim. Viva o tempo de Efraim que Deus tem preparado para a sua vida. Viva hoje em 2020 o ano da sua superação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.